Fala galerinha aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai aprender aí a origem do balé, que é uma das danças mais clássicas dentro da história aí da humanidade, né? Dentro da evolução da dança, a gente vai estar vendo aí hoje sobre o balé na Renascença, tá? Vamos abrir o livro na página 7 para a gente seguir com a leitura? Vamos lá? Texto e contexto. Para abordarmos a história da dança, mais especificamente o balé, temos que nos ater a fatos importantes. Primeiro, na antiguidade, a dança acontecia nos templos, tá? Então, as danças na antiguidade, na época ali da Grécia, por exemplo, acontecia nos templos. Na Idade Média, ela passou a acontecer nas praças e nas aldeias, e depois chegou aos salões imperiais e aos palcos. Então, olha só que interessante. A dança na Idade Média começou nas praças e nas aldeias, né? Então, quer dizer, diante do povo mesmo, tá? Do povão. E essa dança saiu do povão e foi até os salões imperiais. Então, o povo mais rico da época da Idade Média, os reis, as rainhas, enfim, os súditos do rei, começaram a adotar o balé como a dança principal também aí da classe mais rica da Idade Média. Transferidas das ruas para os palacetes reais, a chamada dança de salão tinha o objetivo de retirar qualquer elemento considerado popular, pois esse era um modo de assegurar à nobreza algum tipo de status artístico. Então, olha só que interessante. Essa dança da Idade Média que começou no meio do povo mais pobre, quando ela foi levada para os palácios na época da Idade Média, olha só o que aconteceu. Essa dança de salão que começou no meio do povo e foi para ficar, né, principalmente nos castelos, essa dança foi modificada. Por quê? Essa dança tinha que ser retirado tudo aquilo que foi criado pelo povo, e essa dança de salão ela tinha que seguir novos passos de acordo com a classe mais rica quisesse, tá? Então a gente vai perceber aí que quando essa dança que começou no meio do povão e chegou nos palácios, essa dança vai ser modificada, porque para a classe mais rica, essa dança de salão tinha que seguir o status de gente rica, o status da família real, tá? Então essa dança vai ter mudança aí, né, desde a origem nas ruas para chegar até os palacetes, tá? Então nós vamos ver aí, ó, no século XVI, essa transição dos chãos de terra das aldeias para os chãos de pedras dos castelos medievais fez surgir os chamados balés da corte. Isso aí a gente entende, né, gente? A gente vai perceber que quando a dança de salão chegou no castelo, ela vai ser modificada para fazer a alegria de quem era mais rica. Então, por isso tem o nome de balés da corte. Então, é um balé, é um tipo de dança utilizado dentro dos castelos e para entreter a família ali do rei e da rainha. Esse momento estava vinculado ao período conhecido como Renascimento, momento no qual a razão e o conhecimento científico começam a questionar os dogmas religiosos. Neste período, as artes, de maneira geral, voltam a ser prestigiadas, mas não de forma clandestina, como ocorria na Idade Média. Então, olha só que interessante. Esse momento em que o balé vai se tornar muito forte vai acontecer num período que aconteceu no mundo chamado Renascimento, e esse momento, o que vai acontecer? Vai mostrar a importância do uso da razão pelo ser humano, e o conhecimento científico, gente, vai mostrar como que pode tornar o mundo ainda melhor, ainda mais prático. Então, o conhecimento científico trouxe muitas inovações para a gente nesse período do Renascimento. E a gente vai perceber também o seguinte, que nesse período as artes elas vão ser muito mais prestigiadas do que na época da Idade Média. Por quê? Na época da Idade Média, não se podia fazer determinados instrumentos artísticos porque a igreja condenava, a igreja não gostava. Então a igreja chegava até perseguir quem fazia algum tipo de arte que a igreja não gostava. Então, na Idade Média, as coisas eram muito mais difíceis mesmo, tá bom? A arte na Renascença surgiu no contexto de ascensão social. Logo, houve uma apropriação das chamadas artes populares,
pela burguesia crescente, que desejava iniciar um processo de glamorização da arte. Dessa forma, nas artes plásticas surgiram muitos pintores retratistas, que, sob encomenda, pintavam retratos da aristocracia vigente que queria ter suas próprias imagens ou as de suas famílias eternizadas por meio das pinturas. Olha só que interessante. A arte nesse período do Renascimento chamou a atenção tanto dessa classe mais rica, que a classe rica ela contratava os pintores para que esses pintores pudessem fazer pinturas dessa classe mais rica. Então, por exemplo, se eu vivesse nessa época do Renascimento e minha família fosse rica, eu contratava um pintor. Esse pintor iria fazer pinturas da minha família para mostrar todo o nosso poder e a nossa importância dentro da organização social do país, tá? Então é uma forma, porque naquela época não tinha como tirar retrato, né, gente? Tudo era feito através de pintura. Então tem pinturas que dá para você perceber como é que eram as pessoas ricas da época, o que elas vestiam, né? Até se usava brincos de ouro, de prata, de pedras preciosas, então dá pra gente perceber como que era a forma de se vestir, de se dançar, então é bem interessante mesmo. Olha aí para vocês verem aí, ó, tem até um quadro, olha só que interessante, ó. O casal Arnolfini é o mais famoso quadro do pintor flamengo Jan van Eyck e foi pintado em 1434. Essa obra exibe o rico comerciante Giovanni Arnolfini e sua esposa, Giovanna Senami, que se estabeleceram e prosperaram na cidade de Bruges, hoje Bélgica, entre 1420 e 1472. Olha aí para vocês verem, gente, a gente está vendo aí um quadro dentro, né, que foi criado, então aí o casal Arnolfini contrataram o pintor Jan van Eyck para fazer uma pintura deles, para eles guardarem para toda a eternidade. Então, a classe rica tinha essa mania de contratar pintores para fazer pinturas deles mesmos, tá? Então, é bem interessante. Até o cachorrinho deles foi pintado, gente. Olha que interessante aí. O casal Arnolfini, que viveu aí uma ascensão, né, de muita riqueza no ano de 1420 a 1472. Dialogando. A dança na Renascença tinha os baletos, que era uma organização diferenciada das danças populares, pois era desenvolvida por meio da ação dramática de seus temas e envolvia a poesia e os cantos. A dança geométrica é uma dança em que os dançarinos realizavam evoluções geométricas, pois saíam da formação de círculos comum nas danças populares e buscavam outras formações como losangos e retângulos. Esse tipo de dança era realizada nos salões da corte e eram vistas do alto pelos espectadores dispostos nas bancadas. Havia ainda as chamadas árias e entremês, em que temas específicos ou tradicionais eram dançados de forma livre e improvisada, muitas vezes recorrendo-se à mímica ou acrobacia. Olha só que interessante, então essa dança, que tinha o nome aí de baletos, era uma organização diferenciada das danças que existiam nas ruas. Por quê? Os baletos era a dança de salão, mas com um pouquinho de teatro. Por quê? Eles dramatizavam as situações do dia a dia deles, mas utilizava o balé, tá? E tinha muita também, junto com essa arte dramatizada, a dança, com essa dramatização, tinha muita poesia e muito canto. Tinha também essa ideia de dança geográfica. O que seria a dança geográfica? É que a dança começava com eles em círculos e depois essa dança em círculos mudava mudava o formato da dança. Essa dança em círculos se transformava em uma dança em formato de retângulo, em formato de losango. Isso era uma característica do balé da época, tá? E geralmente essa dança era vista por pessoas que ficavam no lugar mais alto. Então elas viam essa dança de cima e elas viam os formatos da dança, que começavam em círculos, mudando para retângulos, para losangos. Então é bem interessante isso aí,
tá? Teorizando. De origem aristocrática, o balé apresentava elementos típicos da burguesia em ascensão, como os ornamentos na cabeça, roupas pomposas e saltitos nos pés. Então aí a gente está vendo aí que no início do balé, principalmente quando o balé chegou na classe mais rica, na burguesia, olha só como é que era mais ou menos o estilo de roupas. As roupas eram pomposas, as roupas eram luxuosas, tinham muitos aqui adereços na cabeça para enfeite de cabeça, tá? E tinha saltitos nos pés. Saltitos nos pés eram adereços que ficavam presos nos pés para chamar atenção também na hora que dançava. Além disso, todo o andar era milimetricamente calculado. Então, até o andar, na hora que fizesse a dança do balé, era tudo cronometrado, era tudo definido. A dança começou a florescer no século XV, mas o balé especificamente vai surgir no século XVI, com o balé clássico que se tornou um grande expoente da arte aristocrata. Um grande dançarino e apreciador dessa arte foi o rei Luís XIV. O Luís XIV aí, que era um rei francês, ele que era um grande apreciador do balé dessa época, e ele também chegou a dançar muito o balé nessa época aí. Olha aí para vocês verem como é que era a roupa da época, gente, para se dançar o balé, tá? Esse aqui é o Luís XIV. Olha o rei Luís XIV aos 15 anos usando aí, ó, os adereços da cabeça, as roupas aí pomposas e ele já dançando o balé clássico lá no século XVI, 16 para 17. A gente está vendo aí a foto, né? Na verdade é um desenho, né? Um desenho aí mostrando como é que estava Luís XIV aos 15 anos com roupas de balé, tá bom? Denominado de o Rei Sol por se apresentar durante cerca de 12 horas, Luís XIV era um amante da dança e criou no século XVII a Academia Real de Música e Dança. Com essa iniciativa foi desenvolvido um conjunto de estudos a respeito da técnica de movimento dos braços, joelhos e tempos saltados usada em busca do virtuosismo. Então aqui o próprio Luís XIV vai abrir essa Academia Real da Música e Dança e ele vai começar a estudar os primeiros movimentos que podem ser colocados, incluídos nesse balé clássico, movimento de braços, de joelhos, de saltos. Assim, ritmo, espaço, cadência, memória dos passos e suas combinações foram saindo, aos poucos, das danças da corte e se tornaram um símbolo de status social a ser copiado por toda a Europa. Dessa forma, o balé se tornou não somente um passatempo da corte, mas um importante elemento da profissionalização. Tá vendo, gente, que interessante? Luís XIV que ajudou aí a moldar ainda mais esse balé clássico que começou lá na burguesia e conseguiu chegar até aí no rei Luís XIV, que era dançarino e apreciava muito o balé, e aí a gente está vendo ele que desde os 15 anos ele já apresentava, já gostava de fazer o balé clássico, que já era utilizado lá nos salões da corte do século XVI e do século XVII. E ele gostou tanto que ele abriu aí essa Academia Real de Música e Dança, tá bom? No próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês as atividades aí, tá bom, gente? Valeu então, muito obrigado, hein?